O sabadão é do Galo aqui no Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, em busca dessa primeira vitória na era Jorge Sampaoli. É o quarto jogo sob o comando do treinador argentino nessa segunda passagem pelo Galo. E o Galo vem batendo na trave contra o Santos. Estava à frente no marcador com um pênalti no finalzinho, um empate. Contra o Bolívar estava 2-0. Acabou 2-2 a partida. Agora tem pela frente o Botafogo, que vive também um momento complicado com ausência de vitórias. Teve eliminação na Copa do Brasil. E o técnico Sampaoli tem que administrar baixas importantes. Além do Coelho, que retornou para Belo Horizonte para fazer exames complementares, vai ter mesmo que passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, vai ficar um bom tempo fora o Coelho. Tem ausência para esse jogo do Alexander, que fez gol na Bolívia pelo terceiro cartão amarelo, está suspenso no Campeonato Brasileiro. O que o Sampaoli pode fazer? Há uma tendência para o retorno do Hulk, que na altitude não começou jogando, mas a princípio, mesmo não vivendo boa fase, é titular do time. Aí ele pode manter o Rony junto com o Scarpa ali num trio ofensivo. E aí o meio-campo pode ter Fausto Vera com o Igor Gomes e o Alan Franco. Na defesa foi com 3 zagueiros, uma linha de 5. Não é muito o estilo do Sampaoli jogar com 3 zagueiros, mais 2 laterais ali, fechando uma linha de defesa mais robusta. Mas pode acontecer também. E aí a linha de defesa seria o Everson, Natanael, o Lianco com o Alonso e o Guilherme Arana. O Galo que depois desse jogo contra o Botafogo, se conseguir uma vitória hoje, abre um caminho para quem sabe uma sequência. É o que o time está precisando no Campeonato Brasileiro, principalmente numa sequência de vitórias para subir na tabela. E tem o Bolívar na quarta-feira na Arena MRV, abrindo 3 jogos seguidos em casa. Bolívar quarta-feira, depois no fim de semana o Mirassol e na rodada seguinte, no outro meio de semana, o Juventude. Todos esses jogos citados na Arena MRV. Portanto, é o Galão da Massa, com problemas, tentando retomar confiança, o caminho das vitórias. Mas hoje não vamos ter casa cheia por aqui, um estádio com 10 mil torcedores. O Botafogo também vivendo um momento turbulento. Quem sabe essa primeira vitória sob o comando do Sampaoli vai aparecer. Com o Caixa na Itatiaia, jogo às 6h30, nossa jornada esportiva a partir das 5h05. Um abraço. Eu acho que vai ser a escalação do bingo. Joga a bolinha. É difícil já, normalmente a gente, né, acertar a escalação do Sampaoli. É difícil. Quando ele ainda tem esse compromisso pela Sul-Americana, decisivo, caráter eliminatório, para passar por uma semifinal de uma competição como a Sula, né? Aí eu diria que é uma missão, isso aí é o Tom Cruise, é a missão impossível, não é isso? Porque o Sampaoli, em 3 jogos foram 3 escalações diferentes, 3 desenhos diferentes. Inclusive, na Bolívia, eu achei que ele foi muito inteligente. Também achei. E mais, hein? Ele foi meio que tradicional, né? Porque jogou... Fugindo até do padrão Sampaoli de ser, né? Exatamente, jogou com 3 zagueiros na zaga, que já é um avanço. Não colocou o Fausto Vera entre os titulares, que pra mim eu já consigo. Colocou 2 laterais na lateral. Aí já eu achei já um pouco de loucura, pensando no padrão Sampaoli. Fez uma linha de 5 no meio campo. Exatamente. Ali. Aí volante na volância, tudo no ataque, tudo. A única coisa que, quando ficou com um jogador a mais, Romano, isso aconteceu contra o Santos também, na Arena MRV. Eu acho que ele tinha que ter tocado um pouco a bola, ter aproximado os jogadores, ficado um pouquinho com a bola. Mas eu vou dar um desconto. Faltou ar ele também, né? Não, tudo bem. Tanto que eu nem acho que ele tenha a obrigação de fazer isso, e até elogiei agora no começo do meu discurso, no 11 contra 11. Mas no 10 contra 11, eu acho que ele poderia ficar um pouco mais com a bola. Ele não ficou nada com a bola como se tivesse 11 contra 11. E mais, contra o Santos, ele também não ficou com a bola com um jogador a mais. Então, acho que nesse aspecto aí, eu acho que dá para evoluir. Mas, de qualquer maneira, achei que a escalação dele foi correta e... me surpreendeu por ser... O Celso Rotti ligou pra ele e falou, acho que você tá um pouquinho... equivocado. Mas eu gostei, eu tô falando isso como forma de elogio. Agora, o que vai acontecer amanhã contra o Botafogo, meu amigo, aí capaz de nem ele saber. O negócio é que, como ele tem desfalques, aí que ele deve estar quebrando a cabeça ali pra poder escalar o time do Atlético. Até porque... ele não tem um elenco lá, que você pode dizer assim, um elenco multi, né? Ô, Cláudio, nós estivemos aqui no intervalo
tentando quebrar a cabeça para um possível time que o Sampaoli possa colocar em campo contra a equipe do Botafogo. Qual time você está projetando, hein, Claudão? Explica pra gente aí. Olha, são 2 desfalques certos. O Coelho tá fora porque sofreu grave lesão no tornozelo. Inclusive está passando por exames complementares para o Atlético definir a questão da cirurgia no tornozelo do jogador. Então, o Coelho vai ficar um bom tempo fora. Não dá para contar com ele agora, o Sampaoli. E tem o Alexander, que está suspenso. Recebeu na última rodada o 3º cartão amarelo. Principalmente no ataque. O Hulk vai voltar? A tendência é que sim. O Hulk começou no banco lá contra o Bolívar. O Hulk voltando, ele pode deslocar o Rony para o lado e o Scarpa do outro lado, e aí o Igor Gomes entraria ali no meio campo, ou ele pode colocar o Caio Paulista. Eu acho que se tiver uma outra situação de atacante por lado, nesse jogo seria o Caio, que foi bem, deu entrevista, a gente trouxe um pouco mais cedo na turma no bate-bola, ele chamou atenção no jogo lá contra o Bolívar, inclusive quando saiu o Coelho entrou o Caio, né? Então o Sampaoli já pensou nessa situação no jogo lá da altitude. E aí sem o Alexander, pra mim, ou ele coloca o Fausto Vera, aí uma situação que sai um volante e entra outro, ou ele pode colocar de novo os 3 zagueiros, né? E aí seria o Vitor Hugo junto com o Lianco e com o Alonso. Possibilidades de escalação do Galo amanhã aqui contra o Botafogo. Pois é, falando nisso, pedir o pessoal da Lab, para quem tá no YouTube, poder acompanhar a provável escalação do Atlético. Olha aí, ô Ale, vamos falar aqui para quem tá no ar. E dentro do que o Cláudio disse. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Alan Franco, Fausto Vera, que aí não tem o Alexander, Scarpa, Rony, Hulk, Igor Gomes ou Caio Paulista. Você acredita nessa escalação aí? Eu acho que aí seria o mais tradicional, né? Seria o mais normal. Mas eu acho que ele ainda vai fazer algumas experiências, viu? Eu acredito que ele vai fazer algumas experiências. Por quê? Tem jogador que ainda não teve oportunidade de ser titular com ele. Sim. E eu acho que ele vai aproveitar esse jogo, em que ele tem que estar também com um pensamento na Sul-Americana, também pensando no Bolívar, para de repente lançar alguns nomes que ele ainda não viu para sair jogando nessas 3 partidas que ele dirigiu o time. Então, numa dessa, até para ele sentir, né, o cara no jogo, né, porque treino é uma coisa, quando você entra durante a partida é outra, quando você sai jogando é outra. Então, eu acho que ele pode fazer algumas experiências nesse time, como, por exemplo, um Renier, um Dudu, talvez até um Júnior Santos. Eu disse aqui que tanto o Rony como o Júnior Santos, se eu sou o treinador, eu coloco eles em jogos como visitante. E ali o Rony foi bem, hein? Foi bem, deu passe ali pro Scarpa, que assistiu ao Alexander, né? Sofreu uma falta. Também. Então, assim, eu acho que para esses jogadores que estão sendo muito marcados pelo torcedor, é melhor jogar fora. E o Júnior Santos, ele tem uma ligação com o Botafogo, né? Conhece bem o tapetinho. Exatamente. Então eu acho que ele vai fazer alguma... Eu não digo nem loucura, né? Porque não é questão disso, não. É questão de experimentar para ver o que ele pode contar no jogo decisivo do meio da semana contra o Bolívar. Então eu acho que ele vai dar uma bagunçada nesse desenho que é bem tradicional do Claudião. Mas eu acho que ele já gastou a cota dele de tradicional no primeiro jogo das quartas de final contra o Bolívar. Mas aqui, posso falar um negócio com toda sinceridade? Eu repetiria a escalação contra o Bolívar. Eu colocaria 3 zagueiros, deixaria um Atlético mais sólido defensivamente. Eu não descarto essa possibilidade, mas acho que já deve ter sangrado o peito do Sampaoli. Não só a escalação, mas a postura mais cautelosa do time, bem cautelosa, né? Porque não é o estilo dele, né? Não é o estilo dele. E jogando em casa, precisando vencer o jogo, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu acho que seria até inteligente chamar o adversário, né? Ele tem jogadores de velocidade para atacar o espaço. Mas enfim, contra o Botafogo, que é o jogo de amanhã, eu acho que esses nomes aí, você vai ter algumas novidades aí na escalação, viu, Romano? E é bom a gente lembrar, ler o ouvinte da Itatiaia, que o Atlético, ele tá vivendo aí um departamento médico agitado nos últimos tempos pra cá, né? Você teve lesão recente agora do Lianco. Sim. Agora tem a questão do Coelho, né? O Arana ficou muito tempo. O Arana. Você falou do Lianco. Você teve o Patrick, que ficou muito tempo preterido, daí começou a jogar bem. E depois se machucou novamente. Você teve o próprio Rony, que ficou fora. Você tem vários jogadores aí que passaram por Gabriel Menino. Então, vários jogadores que acabaram frequentando o departamento médico, né? Pois é. E aí, Cláudio Rezende, a pergunta é: como está o departamento médico do Galo?
Por enquanto, o Atlético não teve liberação completa do zagueiro Juan Tressoldi, que chegou, fez uma artroscopia recente, estava fazendo um trabalho de recondicionamento físico, mas já está na fase final, então daqui a pouco já vai estar disponível, quem sabe já para o jogo da quarta-feira contra o Bolívar. E o Saravia também já entrou no processo final de recuperação, o lateral direito do Galo, que vem fazendo falta. E um detalhe, quarta-feira o Sampaoli não tem o Natanael, que está suspenso na Copa Sul-Americana. Para amanhã ele pode jogar. O Natanael e o Alonso também está fora contra o Bolívar no meio de semana. Então só essas possibilidades. O Coelho agora entra no departamento médico, mas o Saravia e o Juan zagueiro poderão deixar em breve. E o goleiro Pedro Cobra, que é do Sub-20 do Galo, está confirmado, hein? Foi convocado pelo Ramon Menezes para a seleção Sub-20, vai disputar o Mundial da categoria. O Ivan Roman iria também, mas por um pedido do Sampaoli, a diretoria do Galo não liberou o jogador para a seleção chilena para a disputa desse Mundial. Valeu, Cláudio. Obrigado pelas informações, trazendo informações do Atlético. Pedro Cobra, eu tenho falado dele aqui já tem um tempão, internamente, aí, conversando com o pessoal aqui. Falei, o Atlético tá trazendo, tá conseguindo revelar alguns bons goleiros, né? Você tem o Gabriel Delfim, que é o reserva do Everson. Você tem o Robert, que é o terceiro goleiro do Atlético, que já esteve na seleção Sub-20. E agora, falei do Pedro Cobra, bom goleiro também. Vamos lá para um contra um, Botafogo e Atlético. A partir de agora vocês decidem quem é o goleiro do 1 contra 1. Nós vamos de Everson ou nós vamos de Léo Link? Aliás, Léo Link por quê? Porque o Botafogo ia vender o John, depois não ia mais vender o John. Aí decidiu vender o John. Contratou o Neto. Botou o Neto para jogar. O Neto machucou e só deve jogar ano que vem. Aí vai o Léo Link, que era para ser o terceiro goleiro o tempo inteiro se tivesse os outros dois. Agora ele será o titular. É Léo Link ou é Everson, Emerson Romano? Como é que a menina fala lá? Chama o Everson de quê? Não, é o Everton. O Everton. Eu vou de Everson. Vou ir com o Lebron do Galo. Everson, Ederson, o Everton tem muitos nomes parecidos aí de goleiros. É Everson em fim de papo ou Pedro Leite? Aí eu vou com Everson, homem que tem mais cabelo na barba do que na cabeça, né? É verdade, fazer aquele famoso transporte ali das regiões, mas eu não posso falar muito de cabelo. Aliás, se cabelo fosse bom. Aliás, Eduardo Panzi, vote Léo Link ou Everson. Me pergunta aí se eu quero Léo Link ou Everson. Quem que eu voto? Me pergunta, por favor. Ô, Panzi, pra você, Léo Link, revelado pelo Atlético Paranaense ou Everson? Everson Romano. Tá. Everson, Emerson. Tá bom, é o Everson e todo mundo já sabia que seria o Everson. A lateral direita será preenchida por quem, hein? Eu tô achando que vai dar Botafogo nesse 1 contra 1, tá? Mas vocês vão começar a dizer aí. É Vitinho ou é Natanael em Pedro Leite? O Vitinho, entre os jogadores do Botafogo nesse ano que viveram momentos irregulares, né? Ele foi um dos mais regulares. Então, vou acabar indo de Vitinho, infelizmente, pro Natanael, que esse sim não encontrou, encontrou altos e baixos nessa temporada. Começou muito bem, depois caiu. Vou de Vitinho. Diga lá, Eduardo Panzi. Diz mais sobre a regularidade do Vitinho, né? Do que, o Natanael não pode, tá ruim, não é isso. O Vitinho é mais regular na temporada, meu voto é Vitinho. Vitinho já ganhou, mas você vota, Emerson Romano. Mineirinho de BH. É base do Cruzeiro, Vitinho, né? Isso. Inclusive. Vitinho é o lateral direito. Mais uma unanimidade. Vamos pra zaga, lado direito. É o Caio Pantaleão. Nome super legal, né, cara? Sim. Ou é... Isso era nome de personagem do Chico Anísio. Pantaleão. Era sim. Pantaleão. Não me recordo. Eu sou muito novo. Ou é Lianco, Emerson Romano? Lianco. Quer justificar? Mas, primeiro tem uma sequência maior do que o Caio Pantaleão, né? Tá com uma sequência maior como zagueiro. E apesar de estar voltando de uma lesão, o Lianco tem sido aí um dos poucos regulares desse time do Atlético. Edu Panzi. Como eu falei do Vitinho e Natanael todo, no geral, eu ainda fico com o Lianco. O Lianco tá mal. Os últimos 2, 3 jogos dele ruins, mas eu fico com o Lianco nessa. Pedro Leite. Sigo os relatores. Lianco. Lianco é o primeiro zagueiro. Vamos pro outro zagueiro? É o Alexander Barbosa ou é Júnior Alonso para compor a zaga do lado esquerdo? Ótima briga, né, cara? Ótima briga. Alexander Barbosa e Alonso. Alexander Barbosa. Eu sou fã, cara. Acho um baita zagueiro. Acho um zagueiraço também, viu, Pedro? Concordo. Aí eu vou de Barbosa. Júnior Alonso não encontrou ainda aquele futebol de 2020, 2021 ali. Vou de Barbosa. Vocês não discordaram de nada ainda. Quer discordar, Emerson Romano, só por esporte? Não, nem por esporte. O Alonso tá muito mal mesmo. O Alonso não conseguiu engrenar, nem ter uma sequência. Eu nem digo ser o Alonso de 2021, mas pelo menos ser mais regular. Coisa que ele não está conseguindo fazer. Vou de Alexander Barbosa. Barbosa é o zagueiro do lado esquerdo. Lateral esquerdo, hein? Vamos ver se vocês vão ter dúvida. Alex Telles ou Guilherme Arana? Laterais que viveram, Emerson Romano, momentos de seleção brasileira. E que também estão em altos e baixos, né? É impressionante. Também estão em altos e baixos. O Alex Telles
Começou bem no Botafogo, aí teve uma caída, entrou. O Cuiabano chegou a jogar, foi vendido e tal. Foi vendido e desvendido, né? E desvendido. Na verdade, foi vendido, desvendido, vendido e reemprestado ao Botafogo. Coisa de maluco, né? Mas eu vou de Alex Telles. O Eduardo Panzi, e aí? Quem é o lateral esquerdo do 1 contra 1? Cara, eu acho que o Arana, a tendência é que ele cresça com o Sampaoli. Gostei dos 2 jogos iniciais, apesar de muitos erros ainda, contra Cruzeiro, Santos, mas foi mal contra o Bolívar. Mas nessa aí não tem muita dúvida, não. Alex Telles. Fala, Pedro Leite. Vou de Alex Telles e até acho 2 laterais parecidos, assim. O Arana consegue jogar muito bem atuando por dentro, o Alex Telles a mesma coisa, os dois batem muito bem na bola, mas vou de Alex Telles. Alex Telles é o lateral esquerdo do nosso 1 contra 1. Vamos avançar para o meio campo. Nós vamos de Franco ou nós vamos de Nilton, hein, Romano? Aí não tem nem dúvida. Sabe por que o Nilton, inclusive? Porque aparentemente o Danilo tem um probleminha, alguma coisinha que ele tá passando nos últimos dias, porque contra o Vasco ele não jogou, e no jogo do meio de semana o Danilo foi substituído ao intervalo, né? Então não sabemos ainda se o Danilo vai pro jogo. Mas é Nilton ou é Franco, Romano? Eu acho que o Botafogo tinha que parar de contratar volante chamado Danilo, né? Não deu certo. Tinha o Danilo Barbosa antes, e tinha aquele que foi contratado junto ao Palmeiras também, né? Não tinha o volante? Patrick de Paula. Não é Danilo. Não é Danilo, mas assim... O cara tá falando de Danilo, tinha aquele também, é o Patrick de Paula. Não, é porque eu confundi com outro volante do Palmeiras que foi vendido. É porque o Danilo Barbosa era do Palmeiras. Pois é, exatamente. Alan Franco, cara. Alan Franco. Não tem outro não, velho. Alan Franco. Tá bom. Que loucura, cara. Fala aí, Edu Panzi. Franco. Jogador mais regular de linha do Atlético na temporada. Franco. Fala, Pedro Leite. Franco também. E se fosse o Danilo, não o Barbosa, só o Danilo, eu iria de Danilo. Mas é porque eu sou muito, muito fã de Danilo. Muito bom, cara. Muito bom. Joga de 5, joga de 8, joga de 10, ele é um baita jogador. Agora, a vinda dele pro Brasil não tá sendo legal. Não, mas cedo ainda também. Tá cedo, esse último mês do Botafogo não foi muito legal. Ganhou o Franco. O outro da volância. Fausto ou Vera. Fausto que não tava nem aí, né? Ou Marlon Freitas. Aliás, estavam botando o Fausto porque o Alexander tá fora, né? O Alexander está suspenso. Seria o Alexander o nome aí, mas não é. Marlon Freitas ou Fausto Vera, Eduardo Panzi? Marlon Freitas. Tem dúvida não, né? Nenhuma. Apesar também do Marlon não viver o melhor momento dele no Botafogo, se fosse o Alexander, eu iria de Alexander. Né? Mas entre Fausto e Marlon Freitas. E aí, Pedro Leite? Aí é Marlon. Não tem muito pra onde correr, não. Fala, Romano. Marlon Freitas, né? Do Fausto Vera, enfim. Enfim. Vamos pro meio campista aí, deu Marlon Freitas. Agora eu acho que vai ter, hein? Vai ter conversa, eu acho, hein? É Savarino ou é Scarpa, Romano? Scarpa. É o rei da assistência do Atlético. O São Paulo tá fazendo um negócio com ele muito legal, tá potencializando a característica dele de meia. Eu vou de Scarpa. Pedro Leite. Vou de Scarpa também. Eu acho que do meio pra frente é quem tem encantado nesse Atlético desde o início do ano, apesar de ter vivido um leve momento de queda, mas ainda assim, hoje se encontrou como um grande assistente. Vou de Scarpa. E ainda assim, sou muito fã de Savarino, viu? O Savarino também não vive a melhor temporada, mas é um grande jogador. Ô Edu, é Gustavo Scarpa ou é Savarino? Se os dois, num grande momento, eu acho que eu escolheria o Savarino, cara. Mas, atualmente, o Scarpa tá sendo um cara mais decisivo, tá sendo melhor pra equipe do que o próprio Savarino. Então, vou de Scarpa. Scarpa é o meio campista. Vamos pros atacantes. Nós mantivemos aí uma estrutura parecida das equipes, digamos assim. Pode ser que o Atlético jogue com 3 zagueiros, nessa que o Edu falou. Jogar o Vitor Hugo, por exemplo, seria o Vitor Hugo... Vamos botar assim, no que seria ou a ausência do Coelho ou que seria a ausência do Alexander, né? Pode ser que seja isso aí, mas temos dúvidas. Atacante, teoricamente, de um lado de campo. Jefinho ou Rony, Edu Panzi? Eu vou de Jefinho. O Rony tá merecendo. Você pensou? Mas o Rony tá merecendo. Apesar de ter feito um bom jogo lá na Bolívia, tá? Você pensou porque o Jefinho não te entrega muita segurança? Não, mas eu fico com o Jefinho. Tá bom. O Botafogo tem uma duvidazinha também, se joga o Santos Rodrigues, por exemplo. Mas fomos no Jefinho aí. Ô, Romano, e aí? Vou de Rony. A primeira discordância da tarde, hein? Eu vou de Rony. Acho que o Jefinho também tá alto e baixo, não conseguiu reencontrar o futebol dele ainda. E o Rony é mais lutador do que ele, inclusive. Perfeitamente. Aliás, daqui a pouco a turma no chat vai começar a te xingar. Os atleticanos vão te xingar, porque você votou no Rony, né? Porque assim... Mas assim, não dá pra ter convicção. Eu também acho que não dá pra ter nenhuma. Eu acho que qualquer um dos votos aí tá... Exatamente. Se juntar os dois hoje, não dá. Se virar um Jefone, Roninho, não dá um, né? É porque, na verdade, assim, esse 1 contra 1 tá nivelado por baixo. O momento coletivo não é bom. E quando o momento coletivo não é bom, o jogador é jogado pra baixo, né? Você decide... Jefone ou Rofinho? O que você prefere? Decide aí, Pedro Leite. Jefone é mais legal. Mas eu busquei os números aqui pra ver Jefinho nessa temporada. Os do Jefinho são ruins. Vai dar Rony. Número é Rony. Número é Rony. Primeiro semestre do Rony não foi ruim, cara. Número é Rony. Bota os números aí, Pedro Leite, vai. Jefinho tem 17 jogos pelo Botafogo, apenas 2 assistências, e no Brasileiro são 260 minutos jogados. Ou seja, praticamente vem do banco sempre. Quando você diz somente 2 assistências, você quer dizer 0 gol. Pode ser. Posso justificar meu voto no Jefinho? Pode. O que os olhos não veem, o coração não sente. Você não tá lá dentro do dia. Eu tô vendo o Rony. Foi só por isso. Pode ser. Dito isso,
irei de Rony. Se fosse Santi Rodrigues, acredito que iria de Santi Rodrigues. Fez uma boa partida contra o Mirassol, mas vou de Rony, entrega mais. E o Jefinho, nesse momento, que nem a gente viu aqui, né? Tem entrado muito pouco, 10 minutos ali, 15 minutos do outro jogo, então vou de Rony. Ó, o Adson Gomes aqui, ó. Sou mais Rony. Rony tá voltando a jogar bem com o Sampaoli. Opinião do Adson Gomes aqui no chat. Mande você também a sua opinião e deixa o like aí. Então deu Rony. Vamos pra mais um atacante? Cadê o outro atacante? Chegou o garotinho Montoro. Nós botamos o Reinier. Pode ser o Vitor Hugo. Mas não dá pra avaliar Montoro contra Vitor Hugo, né? Vitor Hugo atacante? É. Só porque ele fez o gol? Não dá, né? Não dá pra avaliar Vitor Hugo e Montoro, né? Também deu um mortal ali, você viu, rapaz? Cara, o Reinier não aconteceu ainda, né? É, assim, pensando em características, vamos lá. Por que nós botamos o Reinier aí? Vamos lá. O Atlético tem Bernard, Júnior Santos, Biel, Dudu. E só dá pra considerar esses, né? Como opção, né? É. Cadu, Isaac e quem outro? Só, né? Izep, talvez. Izep, não dá pra considerar, né? Pra começar. Então, assim, pensando em atacantes e que vem tendo aí alguns minutos participando dos jogos, imaginamos Reinier como possível substituto de Coelho. Dito isso, você volta, Romano. Montoro. Joga bola, hein? Joga muita bola. Mais uma captação do Botafogo aí no mercado sul-americano. Joga muita bola e o Edu foi muito feliz quando ele falou que realmente o Reinier ainda não aconteceu. Aliás, Montoro pediu, ele e a família, a informação é essa, pediram para que ele fosse liberado para jogar a Copa do Mundo Sub-20. E o Botafogo liberou. O Atlético, por outro lado, não liberou o Ivan Roman para jogar o Mundial Sub-20. Mas aí você tem uma diferença. O treinador do Botafogo é o David Ancelotti. O treinador do Atlético é o Jorge Sampaoli. Talvez opções também. E aí é questão de opção, né? É questão de opção. Eu tô dizendo isso é por questão de opção. O Botafogo tem opções para poder jogar ali no setor. O Atlético não tem praticamente nenhuma na defesa. Não, tem um negócio que chama contrato. A gente não sabe o que foi falado lá atrás, né? Quando o Montoro veio pro Botafogo, ó, caso de convocação para a seleção de base, mundial, dá uma moral pro menino aí. Ele tem que ser liberado. Ok. Às vezes o do Romano não aconteceu isso. É suposição, não é informação. É porque, explicando isso pra galera, assim, ao contrário de seleção principal, chamou, você tem que liberar. Data FIFA, você é obrigado a liberar. Agora, seleção de base não faz parte do calendário FIFA, né? De data FIFA. Então você não é obrigado a liberar. Exatamente. Então pode ter algo contratual também. Mas eu não sei nem se o Reinier vai pra esse jogo, tá? Mas entre os dois, Montoro. Hoje, Montoro. Eu queria ver muito aquele repórter que perguntou pro Cuca 2 vezes se liberou. É o rapaz lá, o repórter do chama o Diário AS do Chile. Aparecia sempre para perguntar sobre o Ivan Roman. Nunca foi tão perguntado o Ivan Roman como nas coletivas do Atlético. Pedro Leite, vota aí, Montoro ou Reinier? Montoro. Novo Almada, né? É quase isso. Estilo parecido. Tipo, Almadinha. O Almada mais pronto, né? Pode ser inserido em qualquer time aí, mas é por aí. Deu Montoro. E o atacante, hein? O centroavante, digamos assim. Cris Ramos. Chegando o espanhol, hein? Ao futebol brasileiro. Tem feito seus golzinhos aí pelo Botafogo. Ou Hulk, Emerson Romano? Cris Ramos. Quer justificar a sua resposta? Momento Hulk, né? O momento Hulk não é bom. E é um momento muito coletivo do Atlético também. O coletivo influencia muito na performance do Hulk. O Hulk, para mim, em alguns momentos também foi escalado numa situação em que não o favorecia, encaixotado às vezes. Eu vou de Cris Ramos. Pedro Leite. Dedicando a Luiz Otávio, que a gente estava conversando há pouco, João Vitor Silva. Sim, grande Luiz Otávio. Ele debochou do fato da possibilidade de ter um voto em Cris Ramos. Por quê? Mas eu irei de Hulk mesmo. Acredito que, assim, 5 jogos para Cris Ramos. Romano, desculpa. O Hulk é o Hulk. Não, eu tô rindo. Se a bola cair no pé de quem for ali na entrada da área, eu não escolho Cris Ramos. Eu tô rindo porque ele fez todo um discurso pró Cris Ramos, depois, mas aí eu vou votar no... Pior que essa só a do Danilo. Tem um volante lá, o outro chamava Danilo, é Patrick de Paula. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, o Patrick de Paula e o Danilo são quase contemporâneos no Palmeiras. E eu confundi as bolotas todas. Eles têm nomes muito parecidos, os volantes. Tá bom, você votou no Hulk. Você decide, Edu Panzi. O Cris Ramos tem 3 gols em 5 jogos, né? 2 gols num jogo só. E o Hulk não vive uma grande temporada, cara, mas é muito pouco pro Cris Ramos, né? São poucos jogos ainda pra gente falar, não, esse cara tá voando, vai dar certo. E é difícil voltar contra o Hulk, né? Apesar da temporada ruim, não precisava ter falado nada disso tudo, né? Hulk. Tá vendo? Você falou que ia ter discordância aí, ó. Teve algumas discordâncias já, Vou de Hulk. Do meio pra frente as discordâncias surgiram. Hulk é o centroavante do 1 contra 1. Falta o técnico, hein? Quero ver os argumentos de vocês agora pra votar. É o David Ancelotti, o popular Ancelotinho, ou é Jorge Sampaoli do Panzi? Ancelotinho tá mal, acho que não virou ainda como técnico do Botafogo. O Sampaoli acabou de chegar, né? E aí, então, ainda não aconteceu, o outro acabou de chegar. Eu vou tentar trazer o currículo de cada um, vou de Sampaoli. Eu pensei exatamente isso quando estava projetando essa linha de técnicos. Eduardo Panzi então votou no Sampaoli. Emerson Romano, você vota? Jorge Luiz Sampaoli. Pedro Leite. Eu vou até adicionar algo que, em cima do que o Panzi falou, não é nem que ele
não deu uma amostra o suficiente no Botafogo, ele não deu uma amostra como treinador, né? Então, assim, recorte é muito pouco, é muito curto, aí não tem como, é Sampaoli. Inclusive, existe a possibilidade do Ancelotti ser demitido em caso de derrota do Botafogo pro Atlético. Isso aí, informação lá do Rio de Janeiro, diretamente do nosso digital, viu? E aqui tem informação. Eu tenho a solução pro Ancelotinho, né? Qual é? Fazer um botox na sobrancelha esquerda, para que ela fique para cima. Mascar chiclete, né? Tem Eu acho que... qual seria o procedimento para jogar a sobrancelha para cima? Acho que é um botox. É né? só botox, perguntar né? pro Thiago Reis. Ele fez isso? Não, mas o Thiago, a única coisa que ele tem no rosto é a cara, sobrancelha. o Thiago né? Ele Reis, é você já viu arqueado. aquelas pessoas que mexem o nariz assim, ó? O Thiago Reis tem a capacidade de mexer a sobrancelha, cara. Sabe? E o Ancelotti não mexe a E ele sobrancelha. mexe é uma uma de torta. cada vez. O Thiago Reis é um negócio bem maluco. E a do Ancelotti, ela já é uma sobrancelha. Mas eu acho que esse é o diferencial. É o chiclete com a sobrancelha. Então, falei uma grande bobagem. muita Só M. pra descontrair, mas vai de Sampaoli. Sampaoli. Sampaoli é o técnico. O Campinho vai pintar daqui a pouquinho também aí. Mas assim, ao Campinho aí, ó. Rápido e rasteiro. Alô, Nas Gustavo contas, Pio. deu alvinegro, né? Deu alvinegro, em qualquer que seja a posição. Everson, Vitinho, Lianco, Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Franco Scarpa. Rony Elson, Montoro e Hulk, com Jorge Sampaoli, treinador. Cara, na linha ficou dividido, né? Ficou, 5 pra cada lado. ficou dividido na linha, o goleiro é atleticano e o treinador também. Então o Atlético ganhou com certa margem. Do meio esse pra jogo, trás André. deu mais Botafogo. Do meio pra frente deu mais Atlético. Lembrando, o Atlético está de camisa branca, primeiro em homenagem a Beatriz Vidigal, que Vidigal, adora a camisa grande branca do Vidigal. Atlético. E Provavelmente vai ser. Provavelmente o Atlético jogará de branco, a não ser que o Botafogo venha com uniforme que a gente não sabe, né? Tem tanto time aí, time preto e branco joga de vermelho. Tem acontecendo essas Não, porque coisas. o Botafogo ou é preto, ou é branco, ou é preto e branco. Acho que o 3 do Botafogo é preto, né? Tudo preto. Então é isso aí. 1 contra 1 foi esse. Então, deu Atlético no 1 contra 1. Pra fechar, Botafogo e Atlético. Pedro Leite, quem é favorito amanhã? Isso é maravilhoso. Deu Atlético no contra 1. Dito isso, Botafogo é o favorito. Dito isso, Botafogo é o favorito. Tá vendo? Mas assim, é o fator casa, que a gente tá eximindo isso, né? A gente tá indo no mano a mano. Mano a mano, individualmente. jogador por jogador, voo de Atlético. Mas, favorito é o Botafogo, ainda que viva uma fase complicada lá no Rio de Janeiro. Quem é favorito, Emerson Romano? O chat votou o Botafogo. Não, mas eu acho o Botafogo também, porque o Botafogo, ao contrário do Atlético, tem um mínimo de organização. Coisa que o São Paulo está tentando imprimir no Atlético. A gente até viu no jogo da Sul-Americana um Atlético mais organizado. E tem o fator casa, né, com relação ao Botafogo. Então, acho que o Botafogo leva um ligeiro favoritismo. E do Panzi? É o fator asa, né? Asa negra. É impressionante o Atlético e o Botafogo. O Atlético tá bem, voando. O Botafogo malzão. Então, O Botafogo bizarro, é o Botafogo. inclusive, né? É o fator asa. O Botafogo é a asa negra do Atlético, mas assim, eu acho o Botafogo bastante favorito até para esse jogo, até porque eu não sei se o Galo vai conseguir se desligar da próxima quarta-feira, tá? Tem isso. O envolvimento no mata-mata ele é muito grande mesmo. Então, para mim, o favoritismo é do Botafogo. Mas é bem importante que o Galo se ligue no brasileiro, porque o brasileiro não tá pra brincadeira com o Atlético, não, hein? Repetindo que ano passado dá não, hein? E ano passado não correu risco nenhum, né? Até a última rodada. Quando correu muito risco. Correu muito